Título: orientação profissional. Além disso tudo, esses muitos países que têm realizado as classes de anormais e de bem-dotados propõem ainda aplicar os mesmos processos de exame de inteligência à orientação profissional. Parece provável, com efeito, que haja, para cada profissão, um grau mínimo de inteligência necessária. Subtítulo: Psicologia individual. A descrição de um objeto. Nós indicamos em um trabalho precedente, feito em colaboração com M.V. Henry e publicado aqui mesmo, o estado atual de nossos conhecimentos sobre a psicologia individual e os diferentes métodos que podemos empregar para fazer essa questão avançar. As visões que nós expusemos não eram inteiramente teóricas, elas eram inspiradas em parte pelas pesquisas ainda incompletas que nós testamos, ou no nosso laboratório em Paris, ou nas escolas primárias. A ideia que nós expusemos nesse primeiro trabalho é a qual nós cremos dever atribuir certa importância, porque ela deve determinar uma nova orientação das pesquisas. É que os indivíduos diferem menos pelo simples da sensação e do movimento do que pelos superiores em que é preciso examinar tais como a concepção, a memória, o raciocínio, a emotividade, etc., que por conseguinte, quando procuramos afastar a característica psicológica de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, são, sobretudo, esses superiores que é preciso examinar, ainda que não possamos, no estágio atual da ciência, submetê-los a uma medida tão precisa e satisfatória quanto aquela da sensação e do movimento. Nosso artigo é ainda muito recente para poder ter exercido qualquer influência sobre outros experimentadores que se interessam pela psicologia individual. E o ano passado não trouxe uma contribuição tão importante de trabalhos dessa questão. Encontraremos mais à frente a análise que nós fizemos de alguns estudos. Nós devemos incluir, particularmente, duas pesquisas que parecem obedecer a um pensamento análogo ao nosso. Uma de suas pesquisas foi conduzida em um hospício italiano sobre os alienados, por M.M. Ferrari e Guicciardi. Esses dois autores tomaram emprestado alguns de nossos testes, permitindo examinar os superiores de inteligência. Por outro lado, soubemos que no último congresso de psicologia, M. Ebbinghaus ocupou-se dessa questão, posicionando-se sobretudo do ponto de vista da crítica, examinando o conjunto das pesquisas feitas na América sobre os escolares. Ele crê que concedemos um lugar muito importante para o exame da memória e um lugar muito insignificante para o exame do raciocínio. Ele propõe uma prova curiosa para estudar as faculdades de raciocínio. Esta prova é um texto mutilado sobre o qual o sujeito deve
restabelecer as palavras apagadas, guiando-se sobre o sentido das frases que ele pode ler. Essas objeções de Ebbinghaus nos parecem dever ser aprovadas na medida em que elas favorecem o estudo dos processos superiores, único meio, acreditamos, de fazer a psicologia individual avançar. No entanto, nós devemos ter reservas sobre as críticas muito severas endereçadas ao exame experimental da memória. Aqui, certamente, o autor ultrapassou o alvo e nós não podemos adotar suas conclusões por dois motivos principais. 1. A memória deve ser contada entre os processos superiores com os quais a psicologia individual se preocupa. Não há somente uma memória das sensações, mas também uma memória dos objetos complexos e, sobretudo, uma memória das ideias, e o estudo dessas formas superiores mostra a existência de grandes diferenças individuais. 2. Por meio da memória e indiretamente podemos examinar muitos processos complexos, frequentemente inabordáveis por uma outra via, tais como a atenção, a inteligência das ideias abstratas, as aptidões e os gostos particulares. É o que nós mostramos através de muitos exemplos no nosso artigo precedente. A memória nos pareceu fornecer um procedimento para o estudo de outras funções muito mais importantes. Reticências. Que devemos fazer no presente? Chegou enfim o momento de deixar a teoria pela prática, quer dizer, de estudar um certo número de individualidades, de aplicar a essas individualidades o conjunto de testes imaginados e concluir dos resultados que a pessoa examinada apresenta tal característica psicológica, tal coeficiente de raciocínio, de imaginação e de sentimento? É um ensaio que podemos tentar, mas ele nos parece mais útil em fazer, primeiramente, um estudo de técnica, consistente em tomar uns após os outros os testes que foram propostos e submetê-los ao controle experimental. Reticências. É indispensável, antes de expor os fatos, que indiquemos primeiro qual é o alvo que nos propomos ao empregar um teste de descrição. Quando se faz a psicologia individual, pode-se caracterizar o estado psíquico de um indivíduo em um grande número de pontos de vista diferentes.